Então, vamos iniciar com uma oração. Querido amado Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais um dia, nós agradecemos por mais uma semana que se inicia, nós agradecemos pelas nossas existências, Senhor, nós agradecemos principalmente porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, nos guardando e nos protegendo. Que este seja mais um dia dedicado ao Senhor, que tudo que façamos esteja voltado para a nossa vida espiritual, Senhor, que possamos estar mais próximos de Ti em todos os momentos, e pedimos que esteja com as pessoas como o Jorge, que estão indo ao trabalho, de frente para essa pandemia, Senhor, para essa crise que estamos tendo, essas pessoas que passam por tantos problemas, mas também com todas as pessoas que estão em outros serviços essenciais, que não necessariamente necessitariam estar lá, mas que por nós que estamos em casa estão lá nos garantindo, Senhor, a comida, nos garantindo o transporte, nos garantindo as condições necessárias para o dia a dia. Esteja conosco, com nossas famílias, com nossos irmãos, esteja com cada cristão neste mundo e com cada pessoa que também não esteja ainda voltado para Ti, que a semente seja lançada, que essa pessoa possa finalmente reconhecê-la. Em nome de Seu Filho amado Jesus, que por nós fez o sacrifício, morreu, mas que está aguardando por nós na eternidade, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar, então. O número 2 do cantor. Bom dia, dona Terezinha. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vou cantar o número 6 agora. Amém, amém, alegre-se, amém, amém, glória a Deus, amém, 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 alegre-se, glória a Deus, amém, amém, quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, o Senhor voltar outra vez, o povo cante, amém, 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 cante, amém. Que o povo cante, amém, amém, cante, amém, o povo cante, amém, amém. 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 Mauro, agora eu vou desativar os microfones para que a câmera fique em você, está bem? E vou ativar o seu aí. Pronto, Mauro, quando quiser. Tá, beleza. Eu vou falar hoje sobre a oração, né? Porque é o que a gente tem de mais importante, porque é o nosso contato com Deus, é o nosso relacionamento com Deus, né? E eu acho muito interessante porque quando Jesus ele começa o seu ministério, e lá na sua pregação do Sermão do Monte, ele fala sobre vários assuntos, né? E um deles é como se deve orar e o dever da oração, né? Jesus ele vai falar pelo menos 3 vezes nesse Sermão do Monte sobre a oração, né? Tá me ouvindo bem? Tá. Então, eu queria começar então pelo Sermão do Monte, né? Que é uma oração que parece que
passa muito despercebido, né? E é uma oração que as pessoas têm o costume de fazer, não somente os cristãos, mas as pessoas no geral que são de alguma religião, elas usam essa oração, né? Mas muitas vezes sem pensar no que representa essa oração para um cristão, porque aqui Jesus ele simplesmente ele fala como se deve orar, né? Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, do versículo 9 até o 15. Mateus 6, 9 ao 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, assim como Jesus, né, ele está ensinando a gente como se deve orar aqui, né? Geralmente quando eu estudo com alguma pessoa, né, eu falo muito sobre a oração dominical, porque ele ensina como se deve orar. E se a gente prestar atenção nessa oração, né, no versículo 9, Jesus fala: Vós orareis assim, né? Só que Jesus tá ensinando. E aí ele começa, né? Ele vem detalhando, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Quem que é o nosso Pai? Quem que é o nosso único Pai? Né? É Deus. E aí ele fala: santificado seja o teu nome. Jesus, ele nesse primeiro versículo, o que Jesus faz é colocar Deus lá no altar, né? Onde Deus deve estar, não no altar feito por mãos humanas, mas no nosso coração, né? Dentro de nós. Esse é o altar que Deus quer estar. E aí ele fala, então, santificado seja o teu nome. É um louvor, né? Engrandecer o nome de Deus. E aí depois ele fala uma coisa que, por isso que essa oração, ela é somente uma oração modelo, né? Porque ele fala, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, né? Então, quando a gente pensa nesse venha o teu reino, o que Jesus está querendo dizer, né? O que eu entendo é que Jesus está dizendo, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Com o ministério de Jesus, com esse início, ele está dizendo, olha, o reino está chegando, né? Que é a igreja. E aí Jesus está dizendo, então venha o teu reino e faça-se a tua vontade. A sua vontade vai se cumprir em mim. A sua vontade vai se cumprir na minha morte, né? E então Jesus está falando sobre a igreja que viria, né? Por isso eu digo, às vezes a gente acha que deve orar, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado venha o teu nome e venha o teu reino. Se a gente quiser usar essa oração, né, para que a gente fale com Deus, não tem nenhum problema, né? Mas o grande problema é como que eu vou pedir para que venha o reino se o reino já chegou, né? Então eu entendo nessa oração que nós devemos orar então dessa forma. Obrigado porque o teu reino chegou e obrigado porque nós fazemos parte desse reino, né? Então essa oração ela é um modelo e ela pode ser mudada. E aí Jesus começa a colocar as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, primeiro, louve a Deus, depois agradeça pelo reino, e porque nós podemos fazer parte desse reino, que é Ele que nos conduz à salvação. E aí sim a gente coloca as nossas necessidades diante de Deus. Então, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus sabe muito bem quais as nossas necessidades, né? Então, nesse sermão, Jesus vai falar também sobre não andeis ansiosos, né? Então, é interessante quando a gente olha para esse sermão e vê tudo que Jesus vem falando, né? Porque ele está começando a falar aqui com o povo judeu, que era aquele povo que se esqueceu de Deus e que agora
Deus está começando com eles, né? E isso era preciso. Primeiro começar com aquele povo para que não dissesse Deus é injusto, né? E aí depois ele coloca no versículo 12: perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E aí a hora que a gente tem que parar e pensar, será que realmente eu consigo fazer essa oração? Porque quando ele diz perdoa as nossas dívidas, em outro texto vai dizer as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado, né, aos que me devem, aos que me ofenderam. Será que de fato a gente tem perdoado? Será que eu consigo orar dessa forma? Porque se eu não perdoei, é lógico que Deus não vai me perdoar. Porque é o que ele está dizendo. Perdoa as nossas ofensas assim como eu tenho perdoado os outros, né? E aí, no versículo 14, no 13, ele fala: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. E aí é onde a gente pode pedir depois para que Deus esteja nos livrando, né, da tentação. Porque Jesus, quando ele ensina essa oração, ele sabe de tudo que a gente iria passar, ele sabe como seria a nossa vida aqui na Terra, ele sabe tudo que aconteceria, né? E muitas vezes nós seríamos perseguidos. É lógico que hoje nós não somos perseguidos da forma que foram esses homens, mas nós somos perseguidos simplesmente pelo fato de dizer que é cristão. E aí é o que ele fala. Então, é, não nos deixe cair em tentação. E o pecado está toda hora na nossa porta, né? Ele sempre está batendo e querendo nos pegar, né? Então, nós temos que ter essa certeza que Jesus está com a gente e que a gente não tem que cair, né? Porque o pecado afasta o homem de Deus. E versículo 15, ele fala: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão é algo que é essencial, é algo que nós temos que estar exercendo todos os dias, né? E para que eu consiga perdoar, né, eu tenho que deixar de lado o meu eu, porque senão eu jamais consigo perdoar. Então é interessante como Jesus coloca essa oração, mas quem podia orar dessa forma era Jesus, né? A oração dominical é usada até por jogadores, né, quando estão lá no meio do campo reunidos, né, porque eles não sabem outra oração, mas não é uma oração que qualquer um pode fazer. Jesus sim podia orar dessa forma, né? Jesus ele tinha tudo isso, né, dentro dele que ele podia orar. Um pouquinho mais adiante, Jesus de novo ele vai continuar falando sobre a oração no capítulo 7, a partir do versículo 7 também, onde ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo porquanto, pois, quereis que o homem vos faça, assim fazei o vós também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Então, depois Jesus ele fala, né? Olha, então pede que vocês vão receber, né? Bata que vai abrir, busque que você vai achar. Então, Jesus ele fala sobre o poder da oração. E aí ele fala: se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina a Deus, né? Que é bom. Será que ele não sabe dar? É lógico que nem sempre ele vai dar aquilo que não vai ser bom para a gente. Mas o fato é que ele diz: olha, ore e peça, porque o que estiver ao alcance de Deus, e que ele souber que vale a pena dar para vocês, ele vai dar para nós, né? Então, é interessante, né? Eu gosto muito do Sermão do Monte. Na verdade, eu gosto da Bíblia inteira, né? Mas o Sermão do Monte, ele dá o caminho, né, para a gente seguir.
porque ele fala sobre vários assuntos aqui, em tão pouco tempo, né, que Jesus falou, mas ele falou muita coisa que nos ensina, né, e em cima disso ele falou sobre a oração, como se deve orar e o dever de orar, né. Então, nós temos, talvez agora, nessa época, praticado um pouco mais a oração, talvez pela nossa necessidade, né, mas a oração é algo que deve ser praticado todos os dias e em todo o tempo. O orar sem cessar, aonde eu estiver, está orando, está ligado com Deus, né? E é o que ele ensina para a gente, né? Como nós temos praticado a oração? Será que nós temos levado uma vida de oração? Jesus, em muitos momentos a gente vai ver ele se retirando para orar, e muitas vezes Jesus fazia isso pela necessidade e muitas vezes para ensinar os seus apóstolos, né? Que que deveria também ter um tempo para orar. A gente participou de uns retiros para casais, e era interessante porque lá nesses retiros o Valdir chegou em um, né? Tinha um tempo que era um tempo com Deus, num horário, né? E a gente se retirava nesse tempo com Deus para orar. E aí a gente colocava, eu me lembro de um deles que ele deu um livrinho, você colocava nesse livrinho qual era a sua oração, tudo que você tinha que pedir, tudo que você queria falar com Deus, né? Que você fosse muito sincero. E às vezes quando você escreve, você consegue expressar aquilo que você sente. Eu achei muito interessante, né? Então, e era legal, porque era um tempo que você ficava 1 hora, pelo menos, em oração, né? E é muito difícil, porque a gente se distrai muito. Mas imagina você estar num lugar onde só tem verde, onde você vê a criação de Deus, né? E aí você se sente mais próximo de Deus, né? Então, e era esse tempo que a gente fazia e que eu procuro colocar em prática ainda, né? De ter esse tempo com Deus. É muito difícil na correria do dia a dia, mas é uma coisa que nós deveríamos praticar, né? Então, eu sempre falo, o melhor horário para o Valdir, o Walter, que está acostumado a acordar cedo, isso é bom, né? Mas é de madrugada, porque você tá com tudo desligado e começando aquele momento com Deus. Então, eu sempre também procuro orar de madrugada. Isso me ajuda muito, né? Então, é isso que eu queria falar, né? Da gente é, saber como se deve orar, né? Como se deve falar com Deus e, né? Quando, né? Então, sempre, né? A oração, ela tem que ser sempre praticada, porque ela é o nosso alimento espiritual. Então, que Deus abençoe, que nós possamos ter uma vida de oração. Amém. Eu abri novamente todos os microfones. Valdir, então você faz mais um cântico e o seu Nelson encerra com a oração depois. Vou cantar o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, Ele é quem perdoa as iniquidades, quem sara toda as enfermidades, quem da cova redime a sua vida, e coroa de graça e misericórdia, bendize a minha alma ao Senhor. À vontade, seu Nelson, quando quiser. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja teu nome. Quero agradecer mais uma vez, Senhor, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando aqui, e pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos dando saúde, sabedoria e mais ajudar a estar mais unido
reconhecer o teu poder sobre nossas vidas, que são totalmente dependentes de ti, e que o Senhor está no controle de tudo. Que possamos ter mais paciência, que possamos ter mais união com os irmãos para superar essa dificuldade que estão passando. Sabemos que é necessário passar por isso, em função dos nossos pecados e também em função para o nosso aprendizado, para que possamos estar mais fortalecidos na palavra do Senhor. Nos ajude também a ser exemplo para aquelas pessoas que não te conhecem, que possamos incentivar uns aos outros a estar em oração, que possamos sacrificar um pouco mais do nosso tempo em oração, como o senhor ouviu agora a mensagem que o senhor nos proporcionou pelo Mauro, através do Mauro, pela cidade de oração. Que o senhor esteja atento também aos agradecimentos, às pessoas que estão te agradecendo, e que o senhor nos conceda assim, um bom dia de segunda-feira, também uma semana maravilhosa, para que possamos estar sempre unidos no amor de Cristo. Oramos, agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.